Um homem acorda todos os dias no corpo de uma pessoa desconhecida e revive o terror de ser perseguido e assassinado por uma estranha criatura. Para se livrar deste pesadelo, ele precisa resolver um mistério que envolve sua vida. O filme que vamos recapitular é O Prisioneiro da Morte de 2007. No Reino Unido, o imigrante americano Ian leva uma vida bastante comum. Ele joga em um time de hóquei bem-sucedido. Embora hoje as coisas não estejam indo tão bem, o árbitro continua tomando decisões contra o time de Ian, encerrando o jogo mais cedo e custando-lhes a partida. Depois que o jogo acaba, os companheiros de equipe de Ian não são muito amigáveis com ele, e Ian se sente traído. Felizmente, ele tem sua namorada Jenny, que imediatamente vai até ele para confortá-lo, e eles saem juntos para casa. No caminho, Ian percebe que o relógio do placar ainda está preso ao tempo do jogo. Quando eles chegam à casa de Jenny, Ian confessa que sente que algo está errado o dia todo, e menciona o relógio. Jenny o conforta novamente e eles começam a se beijar, mas nesse momento os pais dela aparecem na janela e a chamam para entrar. Depois disso, Ian percebe como o bairro é assustador e sai rapidamente de carro. Minutos depois, ele precisa parar o carro quando encontra uma figura no chão bloqueando a estrada. Ian espera alguns segundos, mas nada acontece, então ele vai verificar a pessoa debaixo da chuva. Assim que ele a toca, a figura se mexe e assusta Ian, que imediatamente volta correndo para o carro. Ele tenta ligar para a emergência sem sucesso, e quando olha para cima, percebe que a figura desapareceu da estrada. De repente, um monstro preto e aterrorizante rompe pela janela com suas garras e agarra Ian, jogando-o no chão. Em seguida, arrasta o garoto para os trilhos do trem e o segura lá até que o trem venha e o atropele. Nesse momento, Ian acorda e se encontra dentro de um escritório, parecendo mais velho. Um telefone toca e Ian atende, apenas para ouvir a pessoa do outro lado desligar. Ele fica desorientado por alguns segundos, mas logo seu chefe lembra que ele precisa daquelas planilhas, e Ian rapidamente volta ao trabalho. Em algum momento, sua colega de trabalho Jenny aparece para entregar mais papéis para ele fazer, e ela diz que não está animada para o fim de semana porque sua família vai repreendê-la por ainda estar solteira e não ter filhos. Horas passam com Ian trabalhando e, no final do dia, ele está pronto para ir para casa. No caminho para sair, um homem corre para se juntar a ele no elevador, e Ian nota como ele está suado e nervoso. Quando eles chegam ao térreo, o homem sai correndo como se estivesse com medo, esbarrando em várias caixas. Uma vez do lado de fora, Ian descobre que o homem do elevador sofreu algum tipo de ataque de doença e, entre a multidão que verifica como ele está, há um homem que lhe parece familiar. Por um segundo, Ian jura que há veias negras onde o cara está tocando o funcionário doente, e o rosto do homem de repente fica embaçado, mas Ian culpa sua imaginação e vai embora. Quando chega em casa, Ian pega algo forte para beber e observa a rua, onde nota sombras estranhas no prédio vizinho. De repente, ele é surpreendido por sua esposa Medeia, que o leva rapidamente para o quarto para se divertirem juntos. Depois de compartilharem um momento apaixonado, Medeia percebe que Ian está distraído, então ele conta que viu um colega de trabalho morrer e que o outro estranho lhe lembrou seu antigo árbitro de hóquei. Medeia fica surpresa ao ouvir que Ian costumava jogar hóquei, e Ian poderia jurar que já havia contado a ela, então ele vai procurar seu anuário para provar isso. No entanto, quando encontra a foto da equipe, fica chateado ao descobrir que não está nela. Ian começa a ter uma crise emocional porque ele tem memórias que na verdade não aconteceram, mas Medeia o conforta com sorvete e o acalma. Enquanto falha em conseguir dormir, Ian ouve uma voz dizendo que ele sabe, é tarde demais, enquanto uma sombra passa pela janela e depois pela parede. Ian desce as escadas para verificar, mas não encontra nada. No dia seguinte, Ian acorda tarde e pega o ônibus para o trabalho em vez de ir a pé. Durante a viagem, ele descobre que seu relógio parou, e dois caras entram no ônibus que se parecem muito com seus antigos colegas de equipe de hóquei. A dupla desce assim que o vê, e Ian se apressa para segui-los, mas os caras mostram o dedo médio antes de desaparecer. Enquanto Ian corre pela rua, ele esbarra em Gray, que o conhece pelo nome e diz que eles precisam ir para um lugar seguro. Ao notar outro homem olhando para ele de forma sinistra, Ian concorda em seguir Gray até um beco. Gray aponta que o relógio de Ian parou e explica que isso significa que eles estão chegando. Ele não explica quem são eles, mas diz que estão caçando Ian e foram eles que o empurraram para uma nova realidade. Gray sabe todos os detalhes das duas vidas, jurando que todas são reais,
Explica que se Ian morrer novamente, ele será apenas empurrado para outra vida alternativa e eles continuarão matando todos os dias. Furioso com a falta de informações adequadas, Ian empurra Grey contra a parede. De repente, a criatura negra do dia anterior sai de um buraco e puxa Grey para dentro. Ian foge imediatamente e esbarra em um homem com buracos negros nos olhos, mas as coisas voltam ao normal quando ele pisca. Seu celular não funciona, então Ian tenta um telefone público, mas o único som que ele ouve é um estático sinistro. Em seguida, Ian corre novamente e volta para seu apartamento, onde conta a Medea que alguém está tentando matá-lo. De repente, ele ouve um barulho e quando olha para baixo, percebe uma sombra se aproximando. Aterrorizado, Ian tranca rapidamente a porta e recua, esbarrando em Medea. Ian olha para baixo para perceber que Medea o esfaqueou com sua garra porque ela também é um deles. Ela o beija antes de deixá-lo no chão, dizendo que ele não deveria ter se lembrado antes de cortar sua garganta. Nesse momento, Ian acorda dentro de um carro, quase batendo em um caminhão se não fosse pelo aviso do passageiro. Acontece que nesta vida, Ian é um taxista e Jenny está usando seus serviços no momento. Ian se desculpa pela distração e eles começam a conversar, fazendo Ian sentir déjà vu, quando Jenny conta a história de sua família pressionando-a para se casar. Quando eles chegam à casa da família de Jenny, ela oferece a Ian para entrar, mas como ele não acha apropriado, Jenny pelo menos o convence a esperar por um café. Enquanto Ian espera, ele vê um homem misterioso passar. Então ele começa a notar sombras assustadoras nas janelas dos vizinhos. De repente, alguém o toca por trás e Ian se assusta, percebendo que é Jenny. Sentindo-se assustado, Ian entra em seu carro e percebe que o relógio parou. Depois de pegar o café, ele vai embora e, quando chega ao centro da cidade, encontra Grey, acenando para ele. Ian imediatamente para o carro e vai procurá-lo com uma chave inglesa nas mãos, ficando chateado quando percebe que conhece Grey, mas não sabe de onde. Grey toca Ian para dar a ele algumas lembranças de suas vidas anteriores e diz que eles estão vindo, então ele deve proteger Jenny ou ela também se machucará. De repente, Ian ouve um barulho e se vira, o que dá a Grey a chance de desaparecer. Nesse momento, outro monstro negro aparece no telhado e salta em cima de Ian, matando-o. Desta vez, Ian acorda dentro de uma agência de empregos e se lembra claramente de suas vidas passadas. Antes que possa procurar pistas, Jenny aparece, e nesta vida ela está tentando ajudá-lo a encontrar um emprego. Ian finge estar bem, mas Jenny percebe que ele está nervoso, então ele confessa que está em perigo. Jenny não acredita nele, pensando que ele está consumindo algo ilegal novamente, mas nesse momento o relógio para. Atrás da porta, Ian percebe o mesmo cara misterioso que viu durante suas duas últimas vidas, mas desta vez ele também tem uma garra negra. Ian começa a correr para longe, percebendo a sombra do monstro na escada e optando por pegar o elevador. No entanto, a criatura de repente rompe o teto do elevador, então Ian precisa correr novamente. Ele esbarra em Jenny e diz a ela que não está segura, mas nesse momento, mais homens aparecem atrás da porta, e Ian os reconhece de suas vidas passadas também. Imediatamente, ele sobe pelas escadas de incêndio para ir ao estacionamento, enquanto os homens se transformam em sombras negras que o perseguem o tempo todo. Ian eventualmente chega à rua, onde consegue entrar em um táxi logo antes de uma criatura agarrá-lo. O carro mal consegue percorrer alguns quarteirões antes de uma besta pular em cima dele e começar a esfaquear o teto. Ian pula rapidamente para fora do táxi, apenas para ser atingido repentinamente por um veículo que passa. Sangrando na rua, Ian é abordado por Medea e os dois rapazes, que o matam mais uma vez. Na próxima vez que ele acorda, Ian está dentro de um apartamento precário, onde encontra indicações claras de que é um viciado nesta vida. A música tocando bastante alto e um vizinho está batendo para reclamar disso. Quando Ian abre a porta, ele descobre que Jenny mora no andar de baixo e também consegue ouvir a música. Ian tenta se comunicar com ela, mas ela nota a injeção em seu braço e fica tão perturbada que sai. Momentos depois, Jenny abre a porta do apartamento dela e encontra Ian tentando entrar. Assustada, Jenny pega uma faca para se defender, pensando que Ian é um viciado louco. Enquanto Ian tenta fazê-la lembrar, ele cai no chão porque seu ferimento da injeção está sangrando e o deixando tonto. Jenny corre para a porta para pedir ajuda, mas Ian a fecha imediatamente ao começar a mencionar coisas de vidas anteriores. Essas palavras fazem Jenny ter algumas lembranças rápidas, mas antes que ela possa entender o que está acontecendo, uma garra de monstro começa a destruir a porta.
Ian empurra Jenny para longe e percebe que veias negras estão começando a aparecer em seu braço. Ian agarra Jenny e eles escapam juntos pela janela e descem pelas escadas de emergência. Ao chegarem ao térreo, dois monstros cercam Ian e ele pega um pedaço de vidro para se defender, mas Medea o agarra por trás primeiro e usa o vidro contra a própria mão dele. Em seguida, ela empurra Ian contra a parede e está prestes a machucá-lo, mas Jenny ataca primeiro, apunhalando Medea no ombro com sua faca. Isso faz com que Medea solte Ian e agora ele pode fugir com Jenny. A dupla corre pela cidade e desce até a estação de metrô, onde Jenny rouba um pedaço de tecido de um mendigo para enfaixar o ferimento de Ian. Ela também admite que agora consegue se lembrar das vidas anteriores que passaram juntos. Nesse momento, o trem chega e a dupla entra nele, concordando em ficar juntos até o fim. Na próxima estação, um guarda também entra e observa a dupla por um tempo antes de sair na parada seguinte. Lá, ele encontra-se com Medea e seus homens para passar as informações a eles. Algumas estações depois, Jenny está dormindo e Ian se vira para encontrar Grey sentado ao seu lado. Grey parece muito doente e Ian finalmente entende que Grey também é uma das criaturas. Eles são chamados de ceifadores e se alimentam do medo das pessoas. Quando um homem idoso entra no trem na próxima estação, Grey assume sua forma bestial e o aterroriza, alimentando-se de seu medo enquanto o homem foge. Alimentar-se permite que Grey pareça saudável novamente e ele explica que se alimentar do medo humano é viciante. Alguns ceifadores começaram a matar por isso, então eles passaram de parasitas a predadores. Eles estão atrás de Ian porque ele conseguiu machucá-los e não querem que ele se lembre disso, caso contrário, será o fim de sua raça. Nesse momento, Grey revela que Ian também costumava ser um ceifador, na verdade, ele era o mais poderoso deles. De repente, eles ouvem um barulho e Grey anuncia que foram encontrados antes de desaparecer. Ian acorda Jenny e eles saem correndo do trem, apenas para encontrar o caminho bloqueado pelos dois jogadores de hóquei. A dupla volta correndo de onde vieram e esbarra acidentalmente em um garoto, fazendo-o deixar cair seu telefone. Ian diz para ele correr, mas o garoto para pegar seu telefone e é atacado pelos ceifadores, que imediatamente o ferem com suas garras e se alimentam de seu medo. Ian e Jenny continuam correndo, mas perdem o próximo trem. De repente, um ceifador aparece e joga Ian contra a parede enquanto Medea se aproxima e explica que Ian está fraco porque não tem se alimentado. Então, Medea transforma sua mão e salta sobre a dupla para capturá-los contra a parede, enquanto as veias de Ian começam a ficar negras novamente. Ela provoca Ian por se importar com um humano e o beija, ganhando controle sobre sua mente. Medea joga Jenny no chão e solta Ian, cujo rosto está lentamente se transformando em sua forma de ceifador. Ian rasteja por cima de Jenny e começa a sufocá-la enquanto Medea diz a ele para se alimentar dela, mas assim que ele começa a absorver um pouco de seu medo, Ian percebe o sofrimento de Jenny e recupera a consciência. Ele se desculpa antes de empurrar Jenny e a si mesmo para fora da plataforma, para que um trem possa matá-los e enviá-los para outra vida. Quando Ian acorda, desta vez ele se encontra amarrado a uma cama em um hospital psiquiátrico. Existem vários dispositivos de tormento presos ao corpo dele e Ian grita por ajuda, mas quando Jenny, a enfermeira, vem verificar ele, uma ilusão apenas mostra a ela um homem em coma. Depois que Jenny sai, Medea aparece e mostra a ele uma memória antiga, revelando que Ian matou outro ceifador e ela quer saber como, pois isso não deveria ser possível. Nesse momento, os homens de Medea também aparecem e levam Ian para uma sala de cirurgia, onde Medea começa a machucá-lo com injeções venenosas que o fazem desmaiar. Na próxima vez que ele acorda, Ian está novamente na sala e um paciente criança está na cama em frente a de Ian. Medea lembra que ele está fraco e precisa se alimentar, mas Ian se recusa a machucar uma criança, então os outros dois ceifadores mostram suas formas reais para aterrorizar a criança e se alimentar do medo dela. A criança grita e médicos e enfermeiras vêm verificar o que está acontecendo, mas eles não conseguem ver o que está realmente acontecendo. Ian desmaia novamente e acorda mais tarde para encontrar Jenny o confortando. Depois que ela sai, uma enxurrada de memórias invade a mente de Ian, uma mistura de suas vidas antigas e imagens de toda a tortura que Medea tem infligido enquanto ele está dormindo. Quando ele acorda desta vez, Medea está o beijando antes de desaparecer. O próximo que aparece é Grey, que parece fraco e enrugado, e explica que Ian se tornou humano quando se apaixonou por Jenny. É o amor dele pela garota que o tornou forte o suficiente para matar outro ceifador, e ele precisa sobreviver a isso para protegê-la, porque ela o torna um homem melhor. Grey costumava amar uma mulher humana também e encontrou uma nova vida em seu amor, mas os ceifadores a encontraram e a mataram. Como Ian não quer se alimentar de humanos, Grey se oferece, já que não lhe resta muito tempo de qualquer maneira. Ian aceita a oferta e se alimenta de Grey,
fazendo com que todas as suas feridas comecem a se curar imediatamente. Mais tarde, quando os homens de Medeia vão verificar Ian, eles encontram o quarto vazio e os artefatos quebrados. Um dos colhedores fica distraído ao verificar a cena e é subitamente esfaqueado por um monstro atrás da cortina, que o mata instantaneamente. É então revelado que é Ian com seus poderes liberados, e quando o outro cara tenta fugir, Ian pula nele e o mata também. Enquanto isso, Jenny continua trabalhando pelo hospital, sem perceber as sombras que a seguem em todos os lugares. Logo, Ian começa a segui-la também, e sempre que um colhedor tenta atacar Jenny, Ian os mata primeiro. Ele mata um dentro da sala de arquivo e outro nos corredores antes de seguir Jenny até a sala mortuária. Lá, alguns colhedores saem do esconderijo e tentam atacá-la, mas Ian aparece e diz para ela correr. Em seguida, Ian prossegue para matar todos os seus inimigos, usando o poder do amor para eliminá-los facilmente com apenas alguns golpes rápidos. Depois disso, Ian procura Jenny, apenas para descobrir que Medeia a capturou. Quando Ian tenta atacá-la, Medeia empurra Jenny para longe e atinge Ian em vez disso, fazendo com que ele volte à sua forma humana, enquanto ela continua a atingi-lo de realidade em saltos rápidos e dolorosos. Depois de passar por todos os trabalhos de Ian e pular no trem, eles retornam ao hospital e Medeia agarra Jenny novamente, usando-a como escudo. Ian percebe que só há uma coisa a fazer para parar Medeia de uma vez por todas e ele prossegue para apunhalar Jenny com sua própria garra, que atravessa e consegue apunhalar Medeia também. Enquanto Medeia se desintegra, Ian se lembra que Grey disse que encontrar o amor lhe deu uma nova vida. Com esse conhecimento, Ian diz para Jenny que a ama e usa o poder de seus sentimentos para curar seus ferimentos. Algum tempo depois, o casal está de volta às suas vidas originais, e desta vez, Ian pode vencer sua partida de hóquei sem a interferência de árbitros colhedores. Jenny vem parabenizá-lo após o jogo e Ian agradece por tê-lo feito humano, mas Jenny não entende porque ela não se lembra do que aconteceu. Nesse momento, Ian vê o homem misterioso e o segue por um corredor abandonado, onde o homem revela ser um colhedor. Ian imediatamente convoca sua garra, pronto para lutar contra ele. Espero que tenham gostado. Até a próxima.